Recebi recentemente um cabo da internet. É onde você obtém cabos, e é bem estranho. Ele se adapta de DB25 a SCART. E embora muitas pessoas assistindo estejam familiarizadas com um ou ambos separadamente, essa combinação específica provavelmente fará pouco sentido para a maioria de vocês. Recebi este da Retro Gaming Cables Co., Reino Unido, e há uma boa chance de vocês terem feito negócios com eles, com a explosão de interesse em jogos retrô nos últimos 10 a 15 anos. Jogos retrô, é claro, é o termo para jogar videogames de décadas atrás, do NES, PlayStation, etc. E geralmente quando as pessoas entram nisso hoje em dia, elas não compram apenas um Sega Genesis e uma TV velha, e os conectam com um cabo de vídeo composto comum, como a maioria das pessoas fazia quando esses sistemas eram novos. Em vez disso, quase todo mundo os configura imediatamente para a saída de vídeo RGB puro, já que é mais nítido, mais limpo e as cores geralmente são mais intensas agora. Ninguém fazia isso, pelo menos no Japão, ou no Zewa, quando esses sistemas eram novos. As conexões padrão para consoles de jogos e todos os outros equipamentos de vídeo eram vídeo composto NTSC. E, na verdade, o Famicom original nem tinha uma saída composta, até que ele lançou o NIS atualizado uma década depois. Então não é terrivelmente autêntico. Indiscutivelmente para jogar jogos em RGB, e se você quisesse ser pedante, a maneira como os designers pretendiam que eles fossem vistos era por meio de uma entrada de antena com sua TV sintonizada no canal 3, ou qualquer outro. Mas esse é um argumento para outra hora. A questão é que todo mundo quer RGB agora. E quem está surpreso? Mesmo se você jogasse jogos em composto antigamente, ou mesmo em um cabo RF, é bem impressionante vê-los novamente com pixels nítidos e cores totalmente saturadas. E se você começou com jogos antigos em emuladores, então é a isso que você vai se acostumar de qualquer maneira. Mas primeiro, você tem que tirar a imagem do console de alguma forma. E é aí que entram os cabos de vídeo de reposição. Embora alguns consoles precisem ser modificados para emitir RGB, como o NS, muitos deles já fazem isso. Você só precisa do tipo certo de cabo. E na maioria das vezes, eles nunca foram vendidos na América do Norte, já que nenhuma de nossas TVs tinha entradas RGB. É uma coisa curiosa. Mas ao invés de todas as televisões terem pixels vermelhos, verdes e azuis e usarem esses sinais internamente, praticamente nenhum aparelho de consumo vendido no Zell conseguia aceitar um sinal nesse formato. Eles usavam vídeo composto OS, e os mais recentes usavam vídeo componente. Mas é isso. E a maioria das pessoas nunca usou nada além de vídeo composto porque a maioria dos equipamentos nunca o suportava. E é por isso que nas últimas 2 décadas, o mercado de televisões profissionais usadas foi totalmente devorado por jogadores retrô-americanos. Os PVMs da Sony são os pioneiros em telas de jogos retrô. Eles fizeram milhões deles, mas eles foram tão explorados a essa altura que um pequeno trabalho de 8 polegadas como esse custará cerca de $250 em um dia realmente bom. E um grande o suficiente para realmente ver do seu sofá geralmente custará mais do que um LG-C de 65 polegadas. OLED. Mas as pessoas ainda pagam esses preços, porque além de parecerem fantásticos como SRTs, quase todos eles também suportam RGB, como aqui, vermelho, verde, azul e entrada de sincronização. Então, se eu comprasse o cabo apropriado, eu poderia conectar o SNES diretamente nesta coisa. Seria um pouco pequeno, mas ainda ficaria ótimo. Na verdade, não gosto muito de jogos retrô em hardware real, no entanto, sou um idiota de emuladores quando se trata de jogos, então não tenho uma coleção de consoles. Minha namorada tem todos eles, mas ela pode ficar com eles. De minha parte, gosto mais de computadores domésticos. Tenho um conjunto decente deles. Tenho um Commodore 64, vários Apple IIs, um ZX Spectrum, um Amstrad CPC e alguns outros, incluindo esta máquina Atari de 8 bits, por exemplo. Este é um dos meus favoritos. Uma coisa sobre todos eles, no entanto, é que todos se beneficiam de um monitor realmente bom. Computadores, mais frequentemente do que consoles de jogos, lidavam com muito texto. Você normalmente tinha que programá-lo sozinho naquela época, então você precisa ser capaz de distinguir claramente uma tela. Código básico completo e aplicativos de produtividade queriam enfiar o máximo de informações possível na tela. Isso era um problema porque os computadores domésticos eram geralmente projetados para usar televisores de consumo padrão para telas, não monitores personalizados, nem mesmo algo tão bom. A definição padrão não é realmente fantástica para exibir dobras de tela densas de texto no seu melhor, e a maioria das pessoas não entendeu. No seu melhor. As televisões geralmente não eram tão boas quanto um PVM, para dizer o mínimo, e alguns dos computadores também não eram tão bons. O ZX Spectrum provavelmente estava no pior extremo do espectro, pois suportava apenas RF. Você tinha que sintonizar sua TV no canal 3, ou o que quer que eles usassem no Reino Unido. E mesmo no seu melhor, ele realmente não parecia tão legível, e a maioria das pessoas não o via no seu melhor. Mas mesmo as máquinas no extremo oposto do gradiente não fizeram tanto sucesso. O Atari de 8 bits e o Commodore 64, por exemplo, são as únicas máquinas que conheço que podiam emitir sinais separados de luminância e crominância, o que começaríamos a chamar de vídeo dos anos 90.
Mas não sei quantos monitores estavam disponíveis que realmente suportavam isso, dado que esta máquina foi lançada em 1979. Então, imagino que a maioria das pessoas nesta máquina, e mesmo com o Commodore 64, provavelmente estavam limitadas apenas ao bom e velho composto. Então, se você já está começando em uma posição ruim para obter o melhor desempenho, você realmente quer a melhor exibição possível. Porque mesmo que o composto seja uma droga, uma televisão de qualidade realmente alta pode extrair um pouco mais de qualidade dela, em comparação com algum especial de $150 do Walmart, ou qualquer equivalente que fosse em 1989. Hoje em dia, é claro, o PVN é provavelmente sua melhor aposta. Essas coisas são faladas em tons baixos na maioria dos círculos, como se pode fazer milagres. E para ser honesto, eles meio que podem. Mesmo com uma entrada composta, este PVM pode tornar algo legível a partir da saída de vídeo do Atari 800, o que é bem impressionante, honestamente. E se eu pudesse trazer meu 20 polegadas de casa sem machucar as costas, eu poderia mostrar que ele é ainda melhor. Você quase pensaria que não estava olhando para um vídeo composto. A entrada a esse vídeo é ainda melhor. Ele dificilmente parece um sinal de TV normal. Você quase pensaria que era RGB, mas na verdade, você só queria que fosse. É isso que todos os computadores deveriam ter usado. Todos eles para sempre. O texto se beneficia de uma imagem nítida, e RGB é como você consegue que cada TV o suporte internamente. E é absurdo que tenhamos feito qualquer coisa que produza vídeo composto se não fosse para ser transmitido pelas ondas de rádio. Se cada computador doméstico tivesse exigido um monitor RGB, todos teriam ficado mais felizes. Mas é claro que tudo isso é apenas uma ilusão. Exceto que em outros lugares onde não estava. A Europa em particular aparentemente tinha uma tonelada de TVs e monitores que suportavam entrada RGB. E eu acho que isso se deve em grande parte porque eles já tinham um conector para isso. Os EUA não usavam RGB, então não tínhamos nenhuma interface padrão para isso. Mas a Europa tinha essa coisa chamada SCART, um termo que provavelmente não soava tão ruim. Na França, onde foi inventado, o SCART era um padrão que colocava sinais compostos, RGB, e de áudio em duas direções, todos em um único plug. Então sua TV e seu videocassete não precisavam de meia dúzia de cabos amarrados entre eles para reprodução ou mesmo gravação. Isso se tornou universal em toda a Europa e uma vez que incluía as linhas de sinal RGB desde o início. Fazia sentido para os fabricantes de TVs conectá-los e, como resultado, alguns consoles e computadores domésticos europeus os suportavam porque eles estavam lá. Se você está usando RGB internamente para tudo, então por que falar em composto? E se alguém na América do Norte tivesse sido razoável sobre isso, então nada dessa porcaria jamais teria existido. Nós não precisaria se preocupar com um componente de vídeo ou qualquer coisa dele. Nós apenas teríamos feito isso desde o início. Então, isso significa que há uma série de computadores domésticos do Reino Unido, incluindo o Amstrad CPC e até mesmo os espectros CIPS posteriores, ironicamente, que realmente têm saída RGB limpa. E como eu tenho algumas dessas máquinas, há um valor em ter um monitor com entradas RGB. Mas um PVN de 8 polegadas pode ser aceitável para jogos, mas realmente não é suficiente para um computador. Ele pode fazer um trabalho notável de exibir texto pelo que ele é, mas ler uma tela cheia de texto nessas dimensões é um assassinato para seus olhos. E mesmo se você tiver a sorte de ter um tubo de 14 ou 20 polegadas, o problema é que eles são basicamente versões ampliadas dessa coisa. Um grande cubo cinza que ocupa 2/3 da sua mesa. Eles podem ter uma ótima imagem, mas não parecem nada com a parte. E eles estão longe do caso de uso pretendido. Isso não é o que deveria ser conectado a isso. E isso não é o que deveria ser conectado a isso. Não há muita verossimilhança. Então, eu estava procurando uma opção melhor há vários anos e vi uma foto de um monitor que achei que seria adequado. Mas foi só alguns meses atrás que um apareceu na minha vida. Este é um Sony PVM 1390. E embora PVM signifique monitor de vídeo profissional, de acordo com algumas pessoas na internet que podem ou não ser autoridades, o P é um tanto exagerado. Supostamente, este é na verdade um aparelho de TV Sony Consumer que eles revenderam como monitor profissional. Outra variante disso até mesmo abandonou a terminologia PVM e adicionou um sintonizador de TV. Então, quem sabe o quão profissional isso necessariamente era. Por outro lado, eu realmente não sei o que a parte profissional significa. Para mim, cada monitor Trinitron parece fantástico. Se os reais são supostamente mais nítidos ou com cores mais precisas ou algo assim, eu não saberia. E honestamente, eu realmente não me importo, porque o que é mais importante para mim sobre isso é o formato. Veja, um dos problemas de usar o PVM como monitor é que eles ficam planos. Eles não são feitos para serem usados em uma mesa. Eles são feitos para serem instalados em uma baia de edição de vídeo ou uma sala de controle de TV, onde serão montados em qualquer ângulo que funcione melhor.
Se você tiver um sentado na sua frente, bem, você estará olhando para ele. A menos que você o apoie em algumas listas telefônicas. Eu nem sei quem tem uma lista telefônica hoje em dia. E mesmo se você fizer isso, parece uma porcaria tê-lo sentado em alguma porcaria. O 1390, no entanto, foi vendido como um monitor de computador. Ele é feito para ficar em uma mesa, então fica um pouco inclinado para cima. Você pode olhar confortavelmente para baixo. É sutil, mas faz uma grande diferença. E mais importante, ele parece certo. Ele não parece um peixe saindo de água. Parece algo que você colocaria em cima de um PC IBM. E aí vamos falar sobre isso. Os PVMs são famosos por seu suporte de entrada RGB e com certeza este também tem. É para isso que serve este cabo descolado que comprei. Mas a maioria dos modelos, como mostrei a você, usa 4 entradas BNC separadas. Isso é realmente destinado a aplicações de estúdio, no entanto, porque você terá 4 cabos separados entre seus dispositivos. Obviamente, se você estiver conectando um PC, você preferiria um único cabo. E é exatamente assim que a Sony configurou isso. Todos os conectores para esta coisa estão na lateral, o que é uma decisão interessante. Você pensaria que eles estariam na parte de trás. Agora isso é realmente muito conveniente para mim, mas não sei se é por isso que a Sony o projetou dessa forma. Colocar os conectores na parte de trás é ótimo para uma situação de estúdio onde você tem algo instalado em um sistema. Todos os cabos vêm na parte de trás e ficar lá por muito, muito tempo. Você não precisa pegá-los. Mas se você precisar pegá-los, mesmo que seja em um desktop, é irritante ficar atrás da coisa o tempo todo. Então, se você está trocando os cabos constantemente, esta é realmente uma posição muito mais conveniente para eles. E eu me pergunto se era isso que a Sony pretendia. Agora, para entradas, a primeira é composta, porque, claro, alguns computadores domésticos tinham apenas saídas compostas. Então, temos algo para todos aqui. O próximo é o S-Video, que funcionaria muito bem com seu C64, seu Atari 800, etc. Também temos uma entrada VTR aqui. Agora, isso foi uma invenção da Sony. Eles começaram a usá-lo, eu acho, em meados dos anos 60, em seus primeiros gravadores de vídeo. E então continuaram até os anos 80 e possivelmente 90 em seus equipamentos de nível profissional. É, eu acho, uma espécie de mini SCART, por assim dizer. Ele tem áudio e vídeo, eu acredito, embora provavelmente apenas em uma direção. E é meio chato que não tenhamos feito disso um padrão de fato aqui no ZO para conectar coisas. Teria sido melhor do que usar uma pilha inteira de cabos RCA, mas como nunca tomamos boas decisões, isso não aconteceu. Mas a entrada que me deixa animado é esta aqui. O computador, ou como diz o rótulo, Compter. Isso, na verdade, tem sincronização em verde, o que algumas pessoas na plateia estão enlouquecendo agora. Mas, principalmente, é apenas um único conector que carrega sincronização RGB e áudio. Tudo em um, supondo que você tenha o cabo certo, como eu tenho agora. Naturalmente, era disso que esse cara se tratava. Este conector DB25 com esta pinagem só aparece em alguns PVS Sony e em nada mais que eu saiba. E os outros modelos em que aparece, eu acho, são a variedade de cubo cinza mais convencional. Então, essa coisa tem a aparência e tem as entradas que eu quero, e não exigir que eu use um monte de cabos separados. Então, isso é demais. Mas na verdade vai além. Isso tem suporte específico para um recurso que eu quero e muitas outras pessoas não se importam. Veja, a entrada RGB aqui é analógica, mas se você conectar o par certo de pinos, o monitor muda para o modo Tatiel. Agora, isso é um artefato dos anos 80. As primeiras placas gráficas para o IBM PC, assim como alguns computadores domésticos japoneses que nunca chegaram aqui, produzem vídeo RGB. Mas não é em formato analógico, é em um digital, frequentemente chamado de RGB. Aí porque você tem 3 canais de cor, na forma de sinais lógicos, mais 5 ou 0 volts, nada no meio. Eles estão apenas ligados ou desligados, e então o olho ou o cabo de intensidade dobra ou reduz pela metade o brilho do pixel. Existem maneiras de adaptar esse tipo de saída para funcionar em monitores RGB normais, mas geralmente requer alguma conversão. E especialmente com IBM PCs, você realmente precisa ter alguma lógica especializada para se adaptar a alguma estranheza que a IBM fez com a paleta de cores. Este monitor, no entanto, tem esse suporte integrado. Eu teria que construir o tipo certo de cabo. Ou acho que poderia tentar encontrar um original, já que a Sony realmente vendeu um cabo para essa finalidade. Conforme visto no manual do COVID do KV1311CR, a versão mais barata deste monitor que tinha um sintonizador de TV integrado. Você pode ver o que quero dizer pela foto que eles usaram. Este tubo parece à parte. É claramente um monitor de computador. Você não diria. É uma TV que eles colocaram em cima do PC, como você faria com a maioria dos monitores RGB disponíveis e a maioria dos PVMs. Agora, embora houvesse toneladas de monitores compatíveis com PC feitos naquela época, na minha experiência eles não sobreviveram muito bem. A maioria deles parece estar em péssimas condições hoje em dia, pelo menos empoeirados, frequentemente muito amarelados. E muitos deles claramente foram deixados em galpão por um longo tempo.
Agora, recentemente comprei um PC IBM quase em perfeitas condições, então não quero um galpão com crostas achando feio em cima dele. Este monitor, no entanto, seria uma combinação perfeita. Ainda não consegui as peças para isso, caso contrário, eu estaria mostrando para você agora. Mas isso só serve para ilustrar o quão útil esse PVM em particular é para minhas necessidades específicas. Eu acho que a maioria das pessoas não obteria tanto benefício com esse dispositivo em particular. Se você é apenas um jogador retrô, provavelmente ficaria mais feliz com os modelos mais comuns porque não teria que perseguir esse conector DB25. Mas para uso em computador, essa coisa é muito legal. E você sabe, parece meio que uma coisa mesquinha para ficar animado, mas isso tem um alto-falante embutido sob a tela, que a maioria dos PVMs tem, mas geralmente fica de um lado, o que o torna realmente estranho de ouvir, porque o áudio sairá por um ouvido ou outro. Ele realmente serve apenas para verificar se há som. Você deve ter outros alto-falantes de monitoramento ou fones de ouvido. Este o coloca bem no centro porque não é para esse propósito. Você realmente deve ouvi-lo. Então, isso é meio perfeito para minhas necessidades. E felizmente, a qualidade do vídeo não sofre para todos esses recursos. Vamos dar uma olhada. Primeiro, aqui está o Atari de 8 bits novamente. E ele parece tão bom ou melhor do que naquele pequeno PVM, mesmo em vídeo composto. E parece ainda melhor em vídeo S. E minha parte favorita sobre este monitor é que as entradas de vídeo S composto são paralelas, então você pode alternar diretamente entre elas. Então, em uma máquina como esta que suporta isso, você pode fazer essas maravilhosas comparações lado a lado. Não há muitos monitores que farão isso sem uma longa pausa de troca de canal. Este vai direto de um para o outro. Eu adoro isso. E enquanto estou focando no texto aqui, vamos ver como é um videogame. De qualquer forma, enquanto estamos aqui, Zaxxon é um título de teste muito bom para computadores mais antigos e sistemas de videogame domésticos, já que foi um jogo de arcade bem antigo, então praticamente qualquer coisa pode renderizar um facsímile decente dele. A menos que você volte para o Atari 2600. Este não está indo muito bem, mas não acho que seja culpa do monitor. Como você pode ver, mesmo em um vídeo, todos os pixels ainda parecem incrivelmente nítidos. Há um pouco mais de interferência do que você obtém em RGB puro, mas dado que esta plataforma nunca teve isso, até onde eu sei, isso é algo bem impressionante. E para ser justo, parece um pouco melhor do que o tratamento que o anterior recebeu. A seguir, tem um daqueles computadores domésticos britânicos que mencionei. Este é um Amstrad CPC 464, uma máquina notavelmente bem projetada, considerando tudo, que incluía RGB em 1984. Uma coisa que eu gosto no CPC é que eles escolheram fazer seu interpretador básico amarelo sobre azul por padrão, então é extra contrastante, e parece brilhante nesta tela. A propósito, peço desculpas pela oscilação que está acontecendo, porque esta é uma máquina de região PAL, então ela está realmente gerando uma imagem de 50H. O que ilustra outra coisa ótima sobre esses monitores. Eles são multipadrão. Não sei se isso vai fazer TCAM, mas isso é muito raro. NTSC e PAL, no entanto, aparecem com bastante frequência na minha vida, então isso é um bônus extra. Agora, eu adoraria carregar um jogo aqui, mas as fitas para essas máquinas não eram muito confiáveis quando eram novas, e hoje em dia, estou tendo dificuldade para fazer qualquer uma delas carregar. Felizmente, no entanto, os computadores domésticos dos anos 80 podiam ser programados sem nenhum software extra. Então, aqui está um pequeno programa básico que eu criei. E você não pode ficar muito mais claro do que isso sem emular no seu PC. Falando em PCs, no entanto, como seria um aqui? Como eu disse, não tem o cabo adaptador RGB. Mas ainda podemos conectar um por meio de composto. Vai ficar horrível, mas vamos ver como fica de qualquer maneira. Sim, é bem bruto. Nada pode salvar a saída composta do IBM CDE de si mesmo. Acho que esta máquina nem é um PC original. Este é 4 ou 5 anos mais novo. Este é um Tandy 1000 com gráficos muito mais avançados do que o PC tinha. Então acho que se alguma coisa fosse parecer aceitável, seria isto. E realmente não é suficiente. Agora, se diminuirmos a saturação para que fique preto e branco, fica consideravelmente melhor. Grande parte do problema é que a saída de vídeo do PC é muito desleixada. Então, a informação de luminância está sendo interpretada como informação de cor. Mas você sabe, você não deveria precisar fazer isso para fazer isso funcionar. E mesmo em preto e branco, ainda parece bem bruto. Quero dizer, olha, isso é um M, ou um N, ou um K. Na verdade é um H. Você nunca imaginaria. Agora, eu adoraria dizer que parece ruim no modo texto. Mas se sai muito melhor em videogames. Mas infelizmente, isso também não é verdade. Este é Bruce Lee, um dos meus programas de teste de videogame composto preferidos. E sim, ainda é bem chocantemente bruto. Parece muito ruim.
O CGI não foi projetado para saída composta. Isso é algo que eles colocaram no último segundo, até onde eu sei, porque mal funciona, mesmo comparado a algumas outras máquinas contemporâneas. Então não há realmente nenhum composto EGA de volta do inferno. É por isso que estou particularmente animado para finalmente obter uma tela RGB que ficará bem em cima dos meus vários PCs, para que eu nunca mais tenha que lutar com isso. E você sabe, poderia passar mais uma hora examinando diferentes máquinas que tenho. Mas você entendeu. Trocadilho intencional. Esta tela parece ótima. Mas agora vamos ver como ela se sai com outra máquina. Uma para a qual provavelmente foi projetada especificamente. Uma das minhas coisas favoritas sobre colecionar computadores de 8 bits é que todos eles cabem nessas caixas planas de luz de escada. É muito conveniente para empilhar. Agora, esta não é uma das máquinas que mencionei antes. Este é um design doméstico japonês, que escolhi porque é exatamente o tipo de coisa para a qual a Sony vendeu este monitor. Veja, aqui está um anúncio deste monitor, e a máquina em que ele está é um computador MSX. O que tenho nesta caixa também é um MSX, e é até um Sony como bem. Você pode não perceber de relance. Este parece bem diferente daquele, mas era disso que se tratava o MSX. Se você é do ZEWA, ou mesmo da UE, pode não estar familiarizado com esses computadores. Eles ficaram meio perdidos no tempo e nunca foram tão populares fora do Japão. E admito que adoraria me aprofundar nesse assunto agora, mas é um vídeo de 2 horas por si só. Então aqui estão as notas do Cliff. O MSX não era um único computador feito por uma empresa. Era um padrão desenvolvido em 1983 como uma colaboração entre a Microsoft e Matsushita, que você talvez conheça melhor como Panasonic. Ele definia as especificações para a compatibilidade de software e hardware. Então é meio que como um mercado de clones de PC da IBM, exceto que eles pretendiam que isso acontecesse. Havia máquinas baseadas na especificação do MSX, feitas por dezenas de fabricantes, em todos os países diferentes por mais de uma década. Eu tenho algumas delas. Eu tenho a Sony aqui, e então eu tenho esse pequeno Casio, e também tenho um Yamaha. E todos os três são completamente diferentes em design e capacidades. Para dar uma ideia de quão grande isso varia, esta máquina e esta máquina podem executar muito do mesmo software. Eles são, na verdade, 2 gerações diferentes, MSX e MSX2. Mas a construção da meia-noite aqui funcionará muito bem na parte de sucesso. Então, se você quiser colecionar esses, existem literalmente centenas de modelos. E eu acho que é um dos fenômenos mais legais na história dos computadores domésticos. Na verdade, houve vários outros computadores domésticos populares no Japão ao mesmo tempo. Sharp System 1, o Fujitsu FM7 e o NEC PC88, que eu também queria colecionar. Mas eles são mais complicados de usar. Eles são mais difíceis de obter aqui. Essas coisas são apenas pequenas máquinas compactas e agradáveis. Eles não têm um monte de peças separadas. Então, eu apenas cruzei os dedos para que uma dessas outras máquinas caísse no meu colo por cerca de 5 anos. Mas os NSX são divertidos e convenientes de colecionar se você tiver dinheiro para importá-los de qualquer maneira. Eu não tinha, mas comprei 3 mesmo assim. Vê algum problema com essas outras máquinas? Elas são muito mais dependentes de disquetes ou fitas. O MSX, por outro lado, tinha seu software principalmente em cartuchos, assim como um console de jogos. E, como qualquer outro console de jogos, agora você pode comprar cartuchos que permitem colocar praticamente toda a biblioteca de software em um único cartão SD. Então eu posso simplesmente colocar isso aqui em cima e rodar praticamente qualquer jogo que eu quiser. Mas outra coisa legal sobre o MSX é que eles eram um dos poucos computadores domésticos que tinham slots de expansão embutidos, além daquele em que você colocava o jogo. Havia outros computadores domésticos, como o ZX Spectrum, onde você podia conectar algo no slot do cartucho, mas geralmente apenas uma coisa. Esta máquina também tem um slot na parte traseira, e você pode conectar uma variedade de hardware, complementos lá. Na verdade, algumas máquinas tinham 3 ou 4 slots. Então, por exemplo, a maioria dos jogos aqui aproveita o gerador de som de 3 vozes integrado ao MSX, mas há alguns jogos que podem tirar proveito de um deles. Um pacote FM. E qualquer jogo com suporte pode detectá-lo. Se eu apenas conectá-lo aqui atrás. Deus, essa é uma porta muito apertada. Esse recurso com vários cartuchos foram atualizados, mas alguns recursos especiais também. O Sony aqui em particular é o único MSX que tem com saída RGB. E claro, a comunidade de jogos retrô sendo que é, consegui comprar um cabo como o Adapt This Out para começar, para que possamos conectá-lo ao nosso monitor aqui. Outra coisa divertida sobre esta máquina, como é do Japão, não foi projetada para a entrada de 115 volts, foi projetada para 100. E embora você possa colocar a voltagem mais alta do ZEWA nela, ela esquenta desconfortavelmente. Não é uma boa ideia.
Então estou quase pronto aqui. Só preciso conectar meus cabos SCART aqui. Mas embora o SCART é real, por algum motivo esse cabo não está conectado para dizer ao monitor para procurar esse áudio do DB25. Felizmente, ele divide o som em ARCAS, que posso conectar à entrada B aqui e agora. Eu sou 7. Este é o Vampire Killer. Não é Castlevania. Este é outro jogo que a Konami fez. Ao mesmo tempo, é como uma versão de universo alternativo de Castlevania. Não vou falar muito sobre isso. Outras pessoas fizeram um trabalho muito melhor. Eu recomendo fortemente que você dê uma olhada se você nunca viu antes. Mas esta é uma ótima maneira de ver. Como eu disse, esta tela é tão nítida quanto qualquer outra PVM. Mas também, como eu disse, os videogames são um modo fácil. Vamos ver como essa coisa se parece como um computador. E agora você pode entender o que quero dizer. Isso realmente é uma interface de computador. Isso está executando uma imitação do Midnight Commander, eu acho, chamado Inino. E não tenho certeza da resolução de pixels aqui. Mas veja como esse texto é nítido. Você realmente não poderia pedir uma imagem mais clara do que essa. Quer dizer, não sei exatamente quantos caracteres isso tem. Cabe na tela, mas certamente parece um display de 80 colunas, que foi uma espécie de sangue real da computação dos anos 80 por um tempo. Isso parece tão bom, eu acho, quanto um PC com uma placa de vídeo VGA. Tem um pouco mais do tipo de efeito de linha de varredura acontecendo, mas não acho que a maioria das pessoas notaria a diferença. Parece simplesmente imaculado, mas acho que causará ainda mais impacto se sairmos do Panini para o DOS. E eu não quero dizer uma imitação, quero dizer MS-DOS, ou na verdade, MSX, DOS. Como a Microsoft ajudou a criar o padrão MSX, eles também contribuíram com uma versão do MS-DOS adaptada para esta plataforma. É muito estranho ver isso em um sistema que nem é baseado no Intel 8088. Todos os MSX usam CPUs i80, então, até onde eu sei, não há nenhum programa DOS para PC que você possa executar aqui, mas a maioria dos outros aspectos é o DOS como você o conhece. Ele novamente parece fantástico nesta tela. Eu tive muita sorte de ter isso exibido localmente, já que mesmo se a AD quisesse pagar US $500 mais frete por um no eBay, ele teria sido destruído no caminho para cá, com certeza. É uma péssima ideia enviar CRTs. Algumas pessoas conseguem fazer isso. Eu tive sucesso uma ou duas vezes, mas também tenho muitos amigos que os receberam completamente pulverizados, então não recomendo, não importa o quanto você queira um. Mas se você vir um desses em um mercado de pulgas, por favor, pegue. Você não vai se arrepender. Isso é tudo que eu queria mostrar a você hoje. Eu simplesmente gosto deste monitor, não há nada de picante nele. Mas já que você ficou aqui tanto tempo, eu queria tirar um momento e mostrar a você algo fofo sobre a história do MSX. Este modelo tem uma unidade de disquete de 3,5 polegadas, o que não é surpreendente, já que a Sony inventou esse formato. Então, quando encomendei a máquina, também peguei este disco aleatório que vi no eBay, e ele acabou sendo um tipo antigo de publicação chamada Discmag, literalmente, uma revista na forma de software enviada aos assinantes. Esta foi feita pela MSFN, que é uma revista impressa, mas eles fizeram isso separadamente. Então é algo parecido com o que chamaríamos de disco de capa. Eu não falo japonês, então não posso realmente mostrar isso para vocês, mas o que eu posso apreciar é a arte. Uma coisa estranha sobre o MSX para mim é que se você iniciá-lo sem cartucho, naturalmente, ele procura um disco para inicializar, o que é um comportamento muito comum em PCs. Isso me deixa desconfortável. Parece um pouco com trombones peidando ou as 16 esposas de militares do Decemberist, mas também ilustra algo que mencionei antes.
Isso está usando meu cartucho de som FM. Veja se eu o desligo, retiro e ligo novamente. Agora temos apenas o som básico integrado de 3 vozes. E você pode dizer por que esses pacotes FM eram populares. Uma peculiaridade interessante, antes de continuar, é na verdade uma tela de alinhamento. Então se eu usar as teclas de seta, posso mover a imagem, e onde quer que eu a coloque, ela permanecerá quando eu chegar ao menu. Então, aparentemente, isso é para calibrar seu monitor. Eu não vi muito software antigo que fizesse isso. De qualquer forma, aqui está o menu. Eu ainda não passei por tudo isso. Provavelmente terei que fazer um vídeo no meu canal paralelo do YouTube, onde eu faço algum dia. Mas geralmente as revistas de disco têm o mesmo tipo de coisas. Tem certeza de que algumas delas são apenas, você sabe, notícias gerais, cartas ao editor, esse tipo de coisa. Isso provavelmente é como uma coluna de ajuda. Eu acho que esses são alguns pequenos minijogos, provavelmente enviados por leitores. E então esta seção aqui, a ver, são pequenas demonstrações audiovisuais, como a cena de demonstração, mas muito mais rudimentares. Eu também não tenho ideia do porquê há um logotipo do McDonald's aqui, mas minha parte favorita sobre isso está no canto superior direito. Esta que diz FM, que é mais ou menos o que parece. É um monte de arquivos de música FM que você pode tocar. Aqui está um agora. É muito engraçado para mim, mas não consigo encontrar uma maneira de voltar daqui para o menu. Consoles de jogos e videogames são certamente interessantes o suficiente, e há algumas verdadeiras joias na história antiga do ColecoVision, ou do SG-1000, mas nada tão incomum quanto o que encontrei em computadores domésticos. Eu explorei a biblioteca de software do ZX Spectrum, por exemplo, extensivamente em várias dezenas de transmissões no meu canal lateral, e fico regularmente surpreso com as ideias que as pessoas tinham sobre o que fazer com os computadores nos anos 80. Eu sabia que enviar música digital por correio era uma coisa que costumava acontecer, mas ainda é notável para mim pensar sobre isso. Estou na internet a maior parte da minha vida. Se eu quisesse uma música nova, geralmente podia simplesmente baixá-la, mesmo que fosse apenas MIDIs. E ainda assim, lembro quando eu apreciava a música nos meus jogos de NES, como Mega Man e Castlevania, a ponto de às vezes deixá-los pausados, apenas para poder continuar ouvindo. E eu ficava animado quando ganhava novos jogos de NES, porque eles podiam ter uma música realmente boa, e às vezes faziam. Não consigo dizer o efeito que a trilha sonora bizarra de 8 horas teve em mim, mesmo que o resto do jogo fosse completamente impossível de jogar. Era difícil encontrar novas músicas boas antes do início da era do mp3.com e do iTunes. Então, só posso imaginar o quão emocionante deve ter sido antes dessa. Era receber um disco pelo correio mensalmente, ou mesmo trimestralmente, com um monte de músicas que eu podia tocar no meu computador. É louco pensar nisso, e eu queria ter estado lá para isso. E pelo menos explorando algumas dessas coisas, posso sentir um pouco de como poderia ter sido. De qualquer forma, esse é o vídeo. Eu realmente queria mostrar a você este monitor. Eu realmente gosto dele e talvez seja a opção certa para suas necessidades também. Talvez um dia você salve um de uma lixeira, ou de um palete de lixo eletrônico. Mas se não, espero que você tenha gostado disso indiretamente. Pelo menos, e se gostou, considere assinar para eu saber que você gosta desse tipo de coisa. E lembre-se de ligar notificações se você quiser saber quando eu enviar novos vídeos. Se você realmente gostou disso, no entanto, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas aqui estão fazendo. Custa muito obter coisas como essa, e coisas para conectar em coisas como essa, e pagar minhas luzes e câmeras e o aluguel do meu estúdio. Então, sou incrivelmente grato a todos que estão me apoiando lá. Eu não conseguiria fazer isso sem todos eles. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir.